coisa que quem acompanha o seu trabalho percebe é que, embora você seja um pastor evangélico, nos moldes talvez mais tradicionais que a gente possa pensar, no pastor que está lá todo domingo pregando para sua congregação, estudando a Bíblia, mas você, em várias ocasiões, faz esse esforço em mostrar a espiritualidade contida ali no texto bíblico, não só para quem é um frequentador, um membro da igreja ou uma pessoa adepta, batizada, mas de uma maneira mais ampla. E eu queria que você falasse, logo para começar, um pouco sobre isso, esse seu olhar sobre a Bíblia e sobre a religiosidade cristã como fonte de espiritualidade, mas num contexto mais amplo do que só para aquele que vai lá e frequenta a sua igreja. E de fato, Alberto, eu me preocupo sim em traduzir o Evangelho numa perspectiva ampla, humana, partindo do princípio que a espiritualidade não é algo que a pessoa religiosa tem e a pessoa não religiosa não tem. Então, tipo assim, é como se só quem tivesse uma religião ou fosse praticante de uma religião estivesse desenvolvendo a sua espiritualidade. Não, eu penso na espiritualidade de forma muito abrangente, supra-religiosa. A espiritualidade é supra-religiosa. Eu penso na espiritualidade como uma dimensão humana, assim como a corporeidade, como a emocionalidade, a racionalidade, a espiritualidade é uma dimensão humana. O ateu tem espiritualidade, o católico tem espiritualidade, o muçulmano tem espiritualidade, o judeu tem espiritualidade, o agnóstico tem espiritualidade, quer dizer, o papa tem espiritualidade e uma pessoa que não tem nenhuma experiência religiosa tem espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma questão, é mais ou menos como se a gente dissesse que só quem foi para a escola tem mente e cérebro e raciocínio, né? Então eu penso primeiro a espiritualidade como uma dimensão humana. E penso no Evangelho, penso no Evangelho de Jesus, eu penso na Bíblia, não como um texto escrito para o religioso. Eu não penso na Bíblia como um texto escrito por religioso. Eu penso na Bíblia e penso no Evangelho como um texto onde o Deus Criador quis se dar a conhecer e quis se revelar. E é nessa perspectiva que eu tento ler a Bíblia, de modo que eu leio a Bíblia para discernir caminhos de humanidade a partir da experiência da fé e do encontro com esse Deus que se revela no texto. Então, ao mesmo tempo em que eu falo para a minha comunidade religiosa todo domingo, eu estou falando para o ser humano, qualquer que seja ele, religioso ou não religioso, porque ou o evangelho faz sentido para o ser humano, ou ele não faz sentido. Se só faz sentido para o religioso, ele ele fica reduzido na minha perspectiva, entendeu? É assim que eu trato o texto sagrado e a própria revelação do evangelho.